Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês mais um texto do Thomas Sowell. O texto começa assim. Quando eu era um estudante universitário de economia sob a orientação do professor Arthur Smith, de Harvard, ele me perguntou um dia em sala de aula qual política eu defendia em relação a um determinado assunto da época. Como eu tinha fortes convicções sobre esse assunto, prossegui respondendo entusiasmadamente, explicando quais consequências benéficas eu esperava da política que defendia. E então, o que acontecerá? Ele perguntou. A pergunta me pegou de surpresa. No entanto, à medida que pensei sobre isso, ficou claro que a situação que eu descrevi levaria a outras consequências econômicas que então comecei a considerar e explicar. E o que acontecerá depois disso? Professor Smith perguntou. Conforme analisava como as reações econômicas posteriores à política se desdobrariam, comecei a perceber que essas reações levariam a consequências muito menos desejáveis do que as da primeira etapa, e comecei a hesitar um pouco. E então, o que acontecerá? Insistiu Smith. Agora eu começava a ver que as reverberações econômicas da política que eu defendia provavelmente seriam bastante desastrosas, de fato, muito piores do que a situação inicial que se pretendia melhorar. Simples como pode parecer esse pequeno exercício, ele foi além da maioria das discussões econômicas sobre políticas em uma ampla gama de questões. A maioria das reflexões para na primeira etapa. Nos últimos anos, ex-conselheiros econômicos dos presidentes dos Estados Unidos, de ambos os partidos, comentaram publicamente sobre como o pensamento sobre as consequências econômicas foi pouco incorporado às decisões tomadas no mais alto nível. Isso não quer dizer que não houve pensamento antecipado sobre as consequências políticas. Cada um dos presidentes que eles serviram, Richard Nixon e Bill Clinton, respectivamente, foram tão bem-sucedidos politicamente que foram reeleitos com uma margem maior do que a votação que os colocou no cargo inicialmente. O pensamento de curto prazo não se limita aos políticos, mas também é frequentemente encontrado na população em geral. E isso não é peculiar apenas aos Estados Unidos ou mesmo às sociedades ocidentais. Quando o governo do Zimbábue decretou drásticos cortes de preços para lidar com a inflação descontrolada em junho de 2007, os cidadãos do Zimbábue receberam os cortes de preço com frenesi de compras e euforia, mas de curta duração, segundo o New York Times. Porém, apenas um mês depois, o Times relatou: a economia do Zimbábue está paralisada. Isso ficou evidente. Pão, açúcar e fubá, itens básicos na dieta do zimbabuano, desapareceram. Carne praticamente não existe, mesmo para membros da classe média que têm dinheiro para comprá-la no mercado negro. Pacientes hospitalares estão morrendo por falta de suprimentos médicos básicos. O fato de os fornecedores geralmente não fornecerem tanto a um preço mais baixo quanto fornecem a um preço mais alto não é um princípio econômico complicado, mas requer parar para pensar e especialmente pensar além da primeira etapa. Os controles de preços são essencialmente mentiras sobre oferta e demanda. No caso do Zimbábue, os preços artificialmente baixos criaram a impressão de uma abundância acessível que simplesmente não existia. Assim como outras mentiras, políticas ou não, pode ser necessário algum tempo para a verdade vir à tona e pode ser tarde demais quando isso acontece. Além disso, os políticos têm todo o incentivo para negar a verdade quando ela é uma verdade desagradável sobre algo que eles defenderam ou apoiaram. Bem, pessoal, esse é o nosso texto e a reflexão é a seguinte: nós temos que parar de olhar só para a primeira etapa e olhar para a etapa 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando você joga um jogo de xadrez, por exemplo, eles sempre dizem que você tem que olhar 5, 6, 7, 8 passos à frente, o máximo que você conseguir. E isso é em tudo. Então, sempre tem que pensar no primeiro, segundo, terceiro passo. E quanto mais passos à frente você conseguir olhar,
melhor tende a ser o seu resultado. E as pessoas às vezes têm uma visão muito curto prazista, uma visão muito estreita, conseguem enxergar a uma distância muito curta, sem tentar entender, como ele falou no nosso texto, quais serão os próximos passos, quais serão as consequências e as consequências das consequências e as consequências das consequências das consequências. Agora, uma regra de bolso que eu deixo para vocês é sempre entender se o primeiro passo que está sendo dado está sendo feito de uma maneira ética ou de uma maneira antiética. Porque se a fundação do prédio começa comprometida, provavelmente tudo que vai se seguir depois dali vai acabar sendo comprometido. Agora, se algo é feito de uma forma ética, aí o primeiro passo já foi feito de uma forma ética, se o segundo for feito de uma forma ética também, aí segue o terceiro passo e assim por diante, e aí você tende a ter um bom percurso. Agora, se o primeiro passo começa de uma forma errada, provavelmente os próximos passos vão ser dados de uma forma errada também. Porque em todas as situações nós temos uma visão limitada, na verdade. Nós conseguimos muitas vezes ver o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto passo. Nós conseguimos estar 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadas à frente, mas nós não conseguimos estar 1 milhão de jogadas à frente. Nós temos uma limitação humana. Agora, se eu quero entender se a jogada 1 milhão vai ser correta, vai ser acertada, eu tenho que entender se o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, a primeira jogada, a segunda jogada, a terceira jogada foram feitas de forma ética, de forma correta. Aí a tendência é que o passo 1 milhão seja feito também de uma forma correta e tenha um bom resultado. Caso contrário, caso seja feito de uma forma antiética, de uma forma imoral, de uma forma errada, o passo 1 milhão provavelmente não vai justificar o primeiro, segundo, terceiro passo errado. O passo 1 milhão vai gerar um resultado desastroso. Tá certo? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.